Nessa lição que estamos aprendendo acerca da origem e também da eliminação do pecado, chegamos ao quinto tópico, onde vamos perceber um pouco acerca dos símbolos que a palavra de Deus ou que Deus estabeleceu para o seu povo na antiguidade, para que esse plano da redenção que vimos agora no quarto tópico da lição, para que esse plano da redenção estivesse sempre diante do povo e pudessem também compreender, porque é um plano grandioso, muito bem elaborado, com muitos detalhes, mas como compreender todas essas coisas? Então Deus o revela através de símbolos. Eu meio que já estou respondendo algumas vezes perguntas aqui desse tópico, mas Deus deu símbolos para que nós pudéssemos aprender mais, né, acerca desses pontos. Mas vamos lá. Por que se introduziu o sacrifício de um animal? E de que forma isso está, Tiago, até uma curiosidade, né? Porque muitas vezes as pessoas, não, mas onde está escrito lá no Gênesis que Adão, lá no Éden, já sacrificou, já teve que sacrificar um animal? Explica para a gente por que se introduziu e como que foi esse primeiro sacrifício. Bom, aqui remete a nós ao primeiro casal, né? A sentença era certamente morrerás. A gente pode pensar assim, mas eles não morreram, né? Mas Gênesis 3, versículo 21, fala que Deus, né, deu a Adão e a sua mulher túnica de peles. De onde saiu essas peles? Da onde saiu essas peles? Né? Então, assim que o homem pecou, Cristo entra em cena e um animal, um cordeiro que representava Cristo, foi sacrificado. A nota traz que quem sacrificou esse animal foi o próprio Adão. E diz que ele tremeu, né, ao tirar a vida daquele animal que só Deus podia dar a vida. Então, foi introduzido o sacrifício de um animal para o pecador, né, ver a malignidade do seu pecado e para também ele ter a esperança de que ia ter um substituto. Um cordeiro ia morrer, né, para o cordeiro, ou seja, o cordeiro de Deus, melhor, né, Jesus ia morrer no lugar dele para dar a ele, né, a oportunidade de ser salvo. A nota menciona de que houve um sentimento conflituoso no coração de Adão, né? Porque, por um lado, ele via a malignidade do seu pecado, a dor, o sofrimento, o cordeiro ali sendo morto por consequência do que ele fez, e aquilo lhe aterrorizava, né? O Tiago mencionou aqui que o pensamento de tirar a vida de uma criatura tirar algo de uma criatura que apenas Deus podia dar, ele não tinha condição de voltar a dar a vida àquele animal morto. Mas, por outro lado, esta mesma cena que trazia tristeza, dor, que fazia ele tremer, por outro lado, ele via naquilo dali o amor de Deus para com ele, em lhe dar uma segunda oportunidade, e que Deus encontrou um substituto para morrer em seu lugar, né? Então, existia essa alegria, essa esperança por um lado, e por outro lado, o tremor, né? A dor de ver alguém morrendo. E tudo isso servia também para que o ser humano, em face da morte do animal, pudesse ser mais cauteloso quanto às suas ações, né? Poxa vida, ao fazer algo errado, alguém vai morrer. Mas isso muito vivo, muito presencial, porque, de fato, todas as vezes que nós pecamos, Cristo é pregado na cruz novamente pelos nossos pecados. Então, a escolha que fazemos de repente, ter uma vida de pecar e pecar e pecar, cada vez Cristo está sendo ali, nós estamos dando marteladas nos cravos em suas mãos e seus pés. E esta cena deve ser viva em nós. E o mesmo sentimento de dor que causou a Adão o sacrificar aquele animal,
deve causar em nós quando percebemos que os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados ferem não mais um cordeiro, né? Não mais uma criatura, mas ferem o próprio Criador. O próprio Criador. E a gente só vai saber, né? A gente só vê a malignidade do pecado quando a gente olha para as cenas finais da vida de Cristo, né? Ali o seu sofrimento, né? A sua morte na cruz. Quanto A gente ele- precisa fazer sempre essa conexão, né? Sim. A inspiração diz que far-nos-ia bem, né? Se nós meditássemos pelo menos 1 hora por dia na vida de Cristo, principalmente nos momentos finais. E aí a gente vai ver a malignidade do pecado, né? Exato. Pergunta B. Por que um cordeiro foi sacrificado e como esse ato se tornou um serviço cerimonial completo? Bom, Eu entendi essa pergunta pela razão de por que ser um cordeiro, né? E também pode ter outro lado. Enfim, traga a resposta, Tiago. tá certo. Bom, foi o cordeiro, né? O que a forma do cordeiro, o que é um cordeiro, né? Era bem claro aí, trazia ali referência ao que Cristo foi, né? Então por isso foi mencionado como um cordeiro, né? Isso. A Agora- docilidade, né? A mansidão, a calma do cordeiro. Isso. O cordeiro é um animal que, quando é levado para o matadouro, ele é um animal que vai, de certa forma, tranquilo, Calado. vai calado, melhor. Ele vai calado. Diferente, eu cresci, os meus primeiros anos de vida foi num contexto rural. Não sei como foi do Tiago, mas os vizinhos, às vezes, em algumas vezes ao ano, eles pegavam das suas crias de porco para matar, para, enfim, comerem. E o porco faz uma algazarra, né, na morte. E o cordeiro não, o cordeiro ele vai calado. Por isso, inclusive, a profecia a respeito de Cristo faz menção, né, de como uma ovelha muda, calada, se submeteu, né, ao sacrifício. Então, é um animal que melhor representou a Cristo, né, essa docilidade, e esse animal dócil sendo sacrificado. Isso mesmo. Outro detalhe a notar aqui, Luzerley, é que quando se fala em plano, né, o plano da redenção é um plano a longo prazo, né? Tipo, olhando pelo tempo, Sim. né? O exemplo, ele foi elaborado antes da fundação do mundo, né? Assim que o homem pecou, ele foi colocado em prática, né? Anunciado Né? e colocado Anunciado, em prática. né? Foi executado há 4.000 anos depois, né? E ainda nós estamos, né, nesse plano, porque ainda esse planeta, esse mundo não foi restaurado. Sim. Então, um plano a longo prazo, todo plano a longo prazo precisa ter detalhes, né? E a gente vê isso no serviço cerimonial, né? Adão fez ali o primeiro sacrifício, né? O sacrifício continuou, a gente vê que os filhos de Adão, eles ofereceram sacrifícios. A gente vê Abraão oferecendo sacrifícios e assim por diante. Mas a gente vê ele detalhado melhor, né, com Moisés. Deus agora pede para Moisés fazer um santuário. E ali, Deus especificou detalhadamente, né, o sacrifício, né? O próprio santuário em si já tinha o seu significado. E todo aquele ritual de sacrifícios, né, a expiação, tudo isso foi detalhado ali no serviço cerimonial. Exato. Se tornou claro, né? Isso. E ao longo do trimestre nós vamos ter diversas referências a esse serviço, apontando para determinados detalhes aí do grande plano, né? Desse grande projeto que o Tiago mencionou, já está em operação há 6.000 anos aproximadamente, né? E um projeto que já havia sido elaborado antes e ainda tem coisas a acontecerem mais à frente. Então é um grande projeto e que os seus detalhes nós conseguimos compreender, então, através do serviço lá do serviço e peças, né, do santuário terrestre. E outro, o texto do Espírito de Profecia, né, do início, Sim.
traz aí que através do tempo, né? O tempo pode apagar muita coisa. Então, o tempo, as culturas que o povo de Deus, né, se entravam em contato, né? Se relacionavam, eles começaram a perder um pouco de vista, né? E agora Deus, em sua misericórdia, deixou mais claro. E esse é algo para nós atentarmos hoje também, né? Sim. Nós estamos num mundo tão complicado, vamos dizer assim, que se nós não atentarmos aos detalhes do santuário, aos detalhes da palavra de Deus, se nós não estarmos atentos, nós vamos também, as coisas vão começar a perder o sentido, né? Muito bem. Pergunta C. Por que se usou um tabernáculo para simbolizar a presença de Deus? Bom, aqui eu consegui entender, irmão Luzirley, que essa pergunta ela vai fechar essa lição, né? O homem, ele, por causa do pecado, ele separou de Deus, né? Ou separado de Deus. Deus arrumou meios para ele, para restaurar, né, novamente o ser humano, a humanidade, esse planeta, né, o mundo. E o tabernáculo, ele trouxe ali um exemplo no santuário terrestre. Deus falou, ó, farei um santuário e para habitar no meio deles. Então Deus estava presente ali no santuário terrestre. Mas existe também um santuário celestial. Um santuário celestial, onde está o trono de Deus, onde Deus habita ali, né? E o texto aqui de Apocalipse faz menção de que os salvos, eles vão estar junto com Deus, no tabernáculo de Deus, né? E o tabernáculo de Deus, ele vai descer nessa terra restaurada, né? E agora os santos vão viver para sempre, sempre na presença de Deus. Não vai haver mais distanciamento entre a humanidade e Deus. Deus vai estar presente sempre. E não vai mais existir a serpente, o inimigo, né? Então ali vai ser eliminado o pecado, a consequência do pecado e o originador do pecado. Muito bem. Isso nos enche de esperança, né? Porque quando se olha apenas os aspectos naturais e aqueles que fazem projeção em relação ao futuro, considerando apenas a história deste mundo, trazem um vislumbre sombrio do que vai ser o futuro, né? A destruição, a poluição, inclusive daí as pessoas já pensam, já temos que achar outro planeta para a gente morar quando as coisas aqui finalmente ficar muito complexo. Mas essa não é a solução. O vislumbre da humanidade não traz nem a solução e nem aponta para algo bom, né? A solução a gente encontra na palavra de Deus, através da promessa dessa restauração que Deus nos oportuniza, né? Deus nos dá a possibilidade. Tiago, estamos fechando essa lição, uma lição que veio falando sobre a origem e a eliminação do pecado. Eu gostaria que você dirigisse aos nossos internautas palavras de apelo em vista daquilo que nós aprendemos hoje. Muito bem. Olha, nós vimos nesta lição que o pecado é um problema gravíssimo. E nós vimos também que nós estamos envolvidos, né, nesse pecado. Vimos também que existe solução para o pecado. E a solução é Cristo. Cristo é a solução para o pecado. E Deus colocou em cada um de nós o poder de escolher. Hoje nós precisamos fazer uma escolha onde nós queremos estar. Hoje é o dia de nós escolhermos se nós queremos estar do lado da vida ou do lado da morte. Deus, ele fez que tudo ficasse claro para nós. Não é isso? Deu o santuário, deu a simbologia do santuário, mostrou a malignidade do pecado. E agora resta a nós escolhermos. E se nós escolhermos o lado de Cristo, nós podemos ter a esperança e a certeza
de morar para sempre com Deus, de ter a vida eterna, de viver com Deus, de ter Deus, o nosso Criador, sempre ao nosso lado, estar diante do trono de Deus e viver num mundo onde não existe o pecado, não existe o originador do pecado e também não existe a consequência do pecado. Muito bem. Que Deus nos ajude, né, a fazer essa escolha e lutarmos por ela. A parte de Deus está feita. Falta agora a nossa, né? A nossa. Que Deus nos abençoe para isso. Amém.